TDAH e aprendizagem. O que é que acontece com essas mentes brilhantes na escola? Eu vim aqui te trazer um direcionamento, um fôlego, porque eu fico pensando, você, pai, mãe de mente brilhante, você, professor de mente brilhante, esse cara tão inteligente, mas que dá umas capengadas na escola que ninguém acredita, não é assim? Lá no consultório, no Espaço Eros, recebo tantas famílias, aqui na internet, recebo tantas perguntas. Cíntia, por que ele vai tão mal na escola se ele é tão inteligente? Gente, ó, primeira coisa, tá? Antes da gente falar da escola, eu quero falar com você sobre como é que este cérebro funciona. Então, pensem numa Ferrari andando pelos bairros de São Paulo. É um carro muito potente. Mas, andando nos bairros, ele tem 1000 obstáculos. Ele tem a faixa de pedestres, ele tem o semáforo, ele tem os buracos, ele tem um tantão de coisas que impedem este carro de chegar em sua máxima potência. O TDAH é bem parecido com essa construção, essa analogia da Ferrari. Por quê? Porque realmente o cérebro do TDAH é muito potente. Eles são muito inteligentes, eles são muito perspicazes. A grande questão é que existem obstáculos executivos. O TDAH, apesar de muitas vezes ser hiperativo e impulsivo, ser agitadão, a velocidade no processamento da informação é mais baixa. Eles têm muita dificuldade de conciliar informações simultaneamente. Logo e consequentemente, eles precisam eleger as prioridades, aonde colocar o foco, onde colocar a atenção. Só que eles não fazem isso de uma maneira necessariamente funcional, porque eles vão lá para o prazer, aonde eles precisam alimentar, portanto, todo esse sistema dopaminérgico. Tudo isso que eu tô falando para você é para antes de pensarmos na escola, antes de pensarmos na aprendizagem propriamente dita, eu preciso que você pense e perceba e conheça o cérebro do TDAH. Eu sempre falo, e você que me acompanha lá no Instagram, no @CínthiaCatelan, você sabe o quanto eu converso com vocês a respeito de serem pais cientistas. Na mentoria Pais Mentes Brilhantes, inclusive, na mentoria de pais que eu tenho para contribuir para famílias de crianças e adolescentes com TDAH, eu digo que o primeiro passo para ajudar um filho com TDAH é saber de TDAH. Se tornar um pai cientista, uma mãe cientista que sabe o jeito que esse cérebro funciona, é a única forma de fazermos boas escolhas no manejo ali cotidiano. Então, quando você sabe o que é que acontece neste cérebro, você vai conseguir entender melhor o que está acontecendo lá na escola. Então, dito isso, eu quero te levar então para esse contexto escolar. Lá na escola, esse carinha, ele precisa se organizar na cadeira. Ele precisa organizar a sua mesa. Ele precisa então ter os seus materiais. Ele precisa prestar atenção no professor. Ele tem que inibir os sons dos colegas. Ele precisa inibir o som do corredor. Ele precisa inibir o que ele tá vendo na janela ali, o passarinho passar. Ele precisa tomar tantas micro decisões para então absorver o que o professor dedicado está falando. Ele não dá conta de fazer isso de forma autônoma e por 50 minutos. Isso falando das mentes brilhantes, dos TDAHs mais velhos. Lá a galerinha já tá no Fundo 2 e que de 45 em 45 minutos vão trocando de professor. A galerinha de Fundo 1, Educação Infantil e Fundo 1, tem também ali os seus ciclos de aprendizagem na sala de aula. E de tempos em tempos, o professor vai mudar a temática, vai mudar o assunto, vai mudar a própria atividade. Mas enquanto esta atividade, enquanto esta aula, enquanto este conteúdo está sendo ali exposto, ele precisa fazer micro tomadas de decisão que são muito difíceis para ele.
Imagina um cérebro com essa baixíssima velocidade de processamento que eu falei para você agora há pouco. Esse cérebro que tem que demandar muita energia para fazer o mínimo necessário, porque ele naturalmente não consegue, ele tem que decidir prestar atenção. Ele tem que decidir não ouvir a borracha do amigo que caiu. Ele tem que decidir não fixar o olho no passarinho que acabou de voar ali na janela. Ele precisa escolher tanta coisa e eleger a voz do professor como prioridade por tanto tempo que ele já fadigou, e aí sabe o que ele faz? Ele cansa, desiste, fala, quer saber de uma? Deixa eu brincar aqui com os meus dedos, ou seja, não precisa nem de coisas demais para se distrair, basta o ter ali o combo dos dedos por perto e ele começa a brincar e aí pronto, ele já se distraiu e ele nem sabe do que é que esse professor tá falando. Ou seja, as dificuldades do TDAH na escola, gente, por favor, não tem nada a ver com inteligência. Quando você notar o prejuízo funcional do teu filho na escola e comentar com alguém e você ouvir desse alguém algo como, ai, para de procurar problema, ele é super inteligente. Veja, essa pessoa não está falando por mal. Ela só tá falando porque ela não tem conhecimento de que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ele ir mal na escola não tem nada a ver com ele ser muito ou pouco inteligente. Ele continua sendo inteligente do jeitinho que essa pessoa tá te falando. E do jeito que você, mãe e pai, sabe também. A grande questão é que essa incapacidade executiva do TDAH o impede de absorver e reter o que precisa absorver e o que precisa reter. Logo e consequentemente, se o processo executivo está frágil, ele não vai conseguir atentar-se o suficiente. Sem atenção, não tem entrada de informação. A informação não entrou, ele vai memorizar o quê? A gente aprende por memória, certo? A memória é a chave da aprendizagem. Mas eu memorizo o que eu vejo, o que eu ouço. Mas se eu nem tô ouvindo, não tô vendo porque eu tô distraído. O processamento da informação é a via de entrada. Se esse processamento tá falho, a informação não entrou. Se essa informação não entrou, qual que é a consequência disso? Eu não tenho nada para memorizar. Então, o problema do TDAH também não é memória. Ele é bom de memória. Quantas vezes a gente também ouve isso? Ah, não lembra da matéria, mas lembra da fofoca da amiga. Não lembra da matéria de história, não lembra da fórmula de matemática, mas lembra muito bem do que aconteceu no final de semana. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A memória, ela precisa, para ser consolidada, ela precisa ter o seu processamento da informação adquirido. Eu tenho que ter ouvido, eu tenho que ter visto, ou seja, os meus processos sensoriais precisam ter sido ativados. Se eu estou distraído, naturalmente aquela informação não entrou. Perceberam o nível de complexidade? E ficou claro o quão distante está tudo isso que eu estou falando com a inteligência? Espero de todo o coração que sim. Eu percebo que para crianças e adolescentes com TDAH há muitas dicas de como solucionar esses problemas. Então, faz uma rotina visual, grifa as coisas mais importantes, faz isso, faz aquilo. Muitas dicas. Eu não tô dizendo que elas são boas ou ruins, porque eu também, honestamente, não acho que tem estratégia e atividade e tarefa que vai ajudar um TDAH, porque eu não conheço esse TDAH. Para saber o que é bom para ele, preciso saber quem é ele, como é que este TDAH funciona. Mas enfim, há muitas dicas aí que honestamente vale a pena a gente experimentar. O que está em questão aqui é, para além de ferramentas, estratégias e 5 dicas e 4 passos que a internet traz pra gente, eu preciso dizer que você, pai e mãe, você família, precisa estar conectado com a escola do seu filho. É esse casamento que torna a aprendizagem do TDAH mais preservada. Então, quando você se comunica com o coordenador do teu filho, quando você fala com a professora dele, quando vocês têm esse diálogo presente, constante, você consegue, por exemplo, propagar ali numa lição de casa coisas que a professora sinalizou que tá difícil. A professora consegue fazer com ele na sala de aula o que você em casa experimentou e viu que funcionou.
É esse diálogo, essa interface família e escola que vai favorecer a aprendizagem. Quantas famílias, em virtude da dificuldade na aprendizagem do filho, hostiliza com a escola? Ai, porque essa professora? Ai, porque esse método? Ai, porque essa prova? Ai, pra que tanta lição de casa? Ai, pra que... Para de criticar a escola do teu filho, principalmente na frente dele. Se tá ruim, procura outra. Mas isso é papo de adulto. Isso é problema de adulto resolver. Você falar mal da escola do seu filho, principalmente na frente dele, vai incutindo nele a ideia de que o problema não tá com ele, não. No sentido de, não, comigo tá tudo ótimo, eu tô fazendo minha parte, o problema é a minha professora. Não, eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar. A gente não vai isentar as nossas mentes brilhantes de suas responsabilidades. Então, assim, abaixo essa guerra de pais e escola. É o contrário. Quanto mais conexão, mais o seu filho vai ser beneficiado. Eu espero que esse bate-papo, que eu passaria horas falando, tenha te ajudado. Que você consiga enxergar o jeito que esse cérebro funciona. O porquê que tá difícil a aprendizagem. Desmistificar a ideia da inteligência. Enfim, espero que tudo isso contribua muito pro processo de aprendizagem do seu filho, porque escola, desempenho acadêmico, tem tudo a ver, inclusive, com autoestima. Um outro bom assunto pra gente trazer aqui no canal. E que se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui, com muita profundidade como este, porque eu quero muito que você seja um pai e uma mãe cientista que cuida da sua mente brilhante, baseado em evidências e muita neurociência. Até a próxima!